go, make my body go, make our bodies high. Alô, galera do segundo ano, aquele abraço para vocês, professor Helder, filosofia. E hoje a gente vai continuar o assunto sobre metafísica, tá bom? Não vamos falar puramente de metafísica, mas a crítica metafísica. Portanto, nós vamos estudar o capítulo 10. Lembrando que o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, eles estão conectados. Capítulo 9 vai falar, e nós já discutimos sobre a metafísica em si. Capítulo 10 que nós vamos ver hoje, que é sobre a crítica metafísica. E o capítulo 11, que é o retorno da metafísica. Lembrando que é um assunto que cai muito em Enem. E lá no terceiro ano vocês vão ver isso tudo sintetizado em um único capítulo, que vai ser a aula 8, que nós vamos discutir um pouquinho sobre isso de novo, tá bom? Então, hoje nós vamos ver a primeira parte deste capítulo e semana que vem, no Meet, ao vivo com vocês, nós vamos encerrar esse capítulo e já pensando ali o capítulo 11, que será o retorno à metafísica. Mas para a gente entender o retorno da metafísica, a gente primeiro tem que começar a entender aqui por que a metafísica ela vai ser criticada. Ponto principal aí é entender o período. Então, toda vez que a gente for falar ou pensar sobre a crítica metafísica, o período que tem que estar na tua cabeça é o século XVIII, Idade Moderna. Os filósofos da Idade Moderna, o final da Idade Moderna, eles vão começar a fazer uma crítica muito pesada. Então, essa virada do 18 para o 19 e, sobremaneira, o 19, é o momento em que a metafísica ela vai ser altamente criticada e, consequentemente, a filosofia também ela vai ser bastante criticada. Um ponto importante a gente pensar, e a gente vai trabalhando nesta aula, que durante o século XVIII, essa ideia da metafísica ela também foi repensada e trabalhada ainda através do que nós chamamos de realismo. Então hoje a gente vai entender um pouquinho como é que vai ser o embate de duas ideias filosóficas, que vai ser o empirismo, que nós vamos ver já já, e este realismo. E aí sim a virada para o século XIX com a crítica concreta a este ou a ideia metafísica. Legal? Então, para a gente entender um pouquinho, hoje nós vamos falar sobre um filósofo em especial, um filósofo inglês chamado David Hume. Mas não foi só ele não, outros filósofos também passaram a criticar a metafísica. Então, um ponto aí do teu trabalho, lá do teu livro, é a crítica à possibilidade de conhecimento metafísico. Tá? O teu livro ele já começa com um filósofo contemporâneo, morreu em 2005, que vai ser Julian Maillard. Tá? Este filósofo ele vai acabar levantando três outros filósofos como os principais críticos à metafísica. E são eles que nós vamos trabalhar. Não esqueçam. Tá? E quem são eles? David Hume, Kant e Nietzsche. Tá? O Hume ele vai ser o principal crítico e é o que nós vamos estudar hoje na nossa aula. Tá bom? E aí a gente vai ver ele com calma. O Kant, ele é um filósofo que ele vai fazer sim crítica à metafísica, mas ele também não vai negá-la totalmente. Qual é a questão do Kant, só para a gente se situar? A questão do Kant é que ele vai dizer, e ele não vai ver a metafísica, a questão do ser pelo ser, como nós vimos na aula passada. Ele vai falar que tem a questão do conhecimento. Não existe conhecimento sem experiência. E a gente vai ver que essa palavra experiência vai ser muito importante para Hume e o próprio pensamento do empirismo. Não dá para pensar em empirismo sem pensar a experiência, como nós vamos ver. E tem o Nietzsche. O Nietzsche ele vai falar que metafísica é sinônimo de platonismo. E hoje nós vamos ver por que ele começa a falar dessa questão do platonismo, a questão do sensível aí, né? A gente vai ver um pouquinho isso aos poucos, tá bom? Então, para David Hume, Kant e Nietzsche,
Vamos dizer que a metafísica passa a perder espaço para a crítica. E junto com a própria metafísica, a filosofia ela começa a entrar em crise. E isso vai ser exatamente da virada do 18 para o 19. Nós sabemos que o século XIX vai ser conhecido como o século do cientificismo. E para você provar que era uma ciência, para mostrar que era ciência, na verdade, você deveria fazer as comprovações. Então, a filosofia, que trabalhava muito no campo do devir, do talvez, daquela possibilidade de algo, da substância, da essência, então isso não tinha como comprovar. Por si só, então, a metafísica ela passa a ser transcendente, ela passa a ser para além do sensível, coisa que não combinava com a ciência no século XIX. Daí então ela ser extremamente criticada. Como nós vamos ver no capítulo que vem mais tarde, capítulo 11, vai ter o retorno dessa metafísica, ok? Um ponto importante é falar sobre a crítica empirista à metafísica. E quando a gente está falando dessa crítica empirista, temos que lembrar sempre do filósofo David Hume. Ele é o principal crítico empirista em relação tanto à filosofia quanto à própria metafísica. Ele entende que tanto a filosofia quanto a metafísica eles são entendidos como transcendentes, para além do sensível, para além do físico, tá bom? Então, para David Hume, o conhecimento provém da experiência. Para o empirismo, você deve experimentar para poder comprovar, não apenas especular. Então, acompanhe no teu slide um ponto importante para entender qual é a relação entre racionalismo e empirismo, por exemplo. Porque esse empirismo ele vai entrar exatamente em embate com esse pensamento racionalista ali, que vem desde o início do século XVIII e no final do século XVIII para virar do século XIX, entra em choque com o empirismo. Tá? Observe aí, então, no seu slide. Qual é a diferença entre racionalismo e empirismo? O racionalismo e o empirismo eles são escolas do pensamento, ou de pensamento, na verdade, que buscam explicar a forma como os seres humanos adquirem o conhecimento. Porém, elas têm filosofias fundamentais opostas. Tá? Enquanto que o racionalismo afirma que a fonte do conhecimento é a razão, o empirismo alega que a experiência ou esse conhecimento ele vem do sensorial. Então, lembre-se de um ponto importante. Quando a gente fala de racionalismo, a gente vai ver a questão da razão, e Platão ele falava muito de razão, enquanto que quando se fala de experiência, empirismo, a gente vai falar do sensorial, você conseguir tocar, você conseguir fazer experiência das coisas, tá? Continuando aí no seu slide. A disputa entre racionalismo e empirismo ocorre na epistemologia, palavra importante. O que é epistemologia então, professor? É o ramo da filosofia dedicada aos estudos da natureza, fontes e limites do conhecimento, tá? Ponto muito importante para a gente poder entender tudo isso aqui que está falando. Então, qual é o embate real entre empirismo e racionalismo? Continua aí, porque isso vem desde lá do tempo da antiguidade clássica, como você pode observar nesse slide clássico, que mostra até uma pintura do Rafael, como você pode observar. Nessa imagem, Platão utiliza um mundo inteligível como aquele capaz de oferecer o conhecimento verdadeiro baseado na razão. Por isso que na imagem ele está apontando aí o dedo para cima, né? É um mundo inteligível, o mundo das ideias. Esse mundo das ideias é um mundo real, é um mundo verdadeiro para ele, é um mundo inteligível. O mundo sensível, como na imagem está o seu discípulo aí, Aristóteles, apontando, né, com o braço, na verdade, erguido para frente, dizendo que é nesse espaço aqui, falando do mundo sensível.
Platão vai dizer que o mundo sensível é baseado em apenas sensações, em sentidos, não sendo algo racional. Então, o que você vê, na verdade, não seria racional você entender aquilo como real. O mundo sensível, ele sempre está mostrando algo que não é real para você. Então, nesse sentido, a gente pode fazer um quadro comparativo aí entre racionalismo e empirismo. Acompanhe aí no teu slide esse quadro. Importante, cuidado com ele na prova, tá bom? Quando a gente fala de definição, o que é o racionalismo, então? O racionalismo é a teoria filosófica que se baseia na afirmação de que a razão é a fonte do conhecimento humano. Então, quando a gente fala de racionalismo, a gente tem que lembrar, por exemplo, que existe uma linha de pensamento que vem do Descartes, cartesianismo, né? Descartes vai ser o grande nome a se pensar quando se fala de racionalismo, tá? E continua acompanhando aí em relação ao empirismo. O empirismo é uma teoria filosófica baseada na ideia de que a experiência é a fonte do conhecimento. E quando se fala de empirismo, o principal nome que nós vamos ter é exatamente David Hume. Então, esse conflito aí de ideias e de período, eles são de um mesmo século, mais de séculos. Um é do começo, Descartes, e Hume no final. Eles entram em choque aí. Continuando aí em relação a essas definições, tá bom? Enquanto intuição, por exemplo, racionalismo, ele acredita em intuição. Por isso que a metafísica ela aparece. E isso já não cabe para o empirismo. Então, eles não acreditam na intuição, eles acreditam na prova, na comprovação a partir da experimentação. Tá? O racionalismo em relação de ideias inatas. Para o racionalismo, os indivíduos têm conhecimentos inatos, faz parte dele, é dele, está nele, ele deve encontrar através dessas ideias, elas aparecem a partir do esforço que ele faz, e esse esforço é metafísico, inclusive. Tá? Enquanto para o empirismo, os indivíduos não possuem conhecimento inato, eles têm que aprender, eles vão aprendendo através do conhecimento, eles vão ganhando experiência, é a palavra-chave aí. Então, para eles, os empiristas, o indivíduo não possui nenhum tipo de conhecimento inato, ele não nasce sabendo nada, ele aprende ao longo da sua vida. O racionalismo, de onde vem o conhecimento para eles? O conhecimento é baseado no uso da razão e da lógica. Mesmo que você não consiga comprovar, mas usando o seu intelecto, a razão, usando a lógica, você chega então a uma possibilidade de conclusão pela lógica. Tá? Então, para os empiristas, o conhecimento é baseado unicamente na experimentação e na experiência. A partir da experiência, experimentando as coisas, você chega a uma conclusão real. Os princípios-chave para o racionalismo seria a dedução, conhecimento inato e razão, enquanto que para o empirismo é indução e experiências sensoriais, tá? E como você vê aí, tem alguns teóricos aí para o racionalismo, Platão e Descartes, e no caso aí do empirismo, você tem inclusive Locke, Bacon e o próprio Hume, tá bom? Então são pontos aí importantes para a gente pensar isto aqui. Quando a gente está pensando em David Hume, ele tem uma ideia bem interessante em relação ao próprio empirismo. Ele vai dizer que, na verdade, nós temos percepções, ok? E estas percepções, elas são divididas em duas partes, impressões e ideias. As impressões, elas são externas ou internas, enquanto que as ideias, que é um reflexo das impressões, primeiro você tem as impressões e depois você tem as ideias. Elas podem ser simples ou complexas. Para você entender melhor o que eu quero dizer, acompanhe aí o slide em relação ao David Hume, tá bom? Olha só, quando a gente fala de percepções, eu estou falando de conteúdos mentais. Como eu falei para vocês, eles podem estar divididos em impressões. E o que são essas impressões, professor? Eles caracterizam-se pela sua força de vivacidade.
Por isso que a gente pode dividir essas impressões em sensações externas, ou seja, são aquelas sensações que você tem auditivas, visuais, olfativas, gustativas e táteis, né? São os 5 sentidos, então são as sensações. E as internas são as emoções e os desejos. Então, está dividido nesses 2 pontos aí, tá bom? Enquanto que as ideias, elas são apenas cópias dessas impressões, com menos força e vivacidade. Elas podem ser divididas em simples ou complexas. Simples, ela vem da memória, tá? E a complexa é a imaginação, que você acaba imaginando algo em relação quando você tem ali, por exemplo, se fala de gelado, gelado é uma ideia, mas você pode imaginar gelado de várias formas, sorvete, gelo, enfim, várias formas, tá bom? Então, por isso que eu quero que você pegue aí o seu livro, lá na página 59, e você pode acompanhar um ponto importante para a gente estar finalizando a nossa aula, tá? Ele vai dizer o seguinte, que os objetos da metafísica, tais como substância, essência, infinito, Deus, são apenas ideias complexas criadas pela mente. Portanto, elas são palavras. Eu, Deus, né? Então, palavras que estão soltas, elas não são verdadeiras, são genéricas, né? São nomes, por assim dizer, que não correspondem a seres reais. Portanto, para Hume, não há metafísica, porque esses objetos que a metafísica acaba estudando são simplesmente eles não existem. Portanto, o empirismo ele será cético. Metafísica para Hume não existe, tá bom? Na próxima aula, no Nietzsche, nós vamos ver Kant e também nós vamos ver Nietzsche. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Um abraço para todo mundo.